Vídeo 5. E da mesma forma é o nosso dinheiro, né? E por isso que Jesus diz que nós devemos usar os nossos recursos para ajudar ao próximo. E ele diz mais: e ganhar amigos, para que, quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. O que significa isso? O que Jesus está dizendo com ganhar amigos que vão nos receber nas moradas eternas quando os nossos recursos financeiros aqui acabarem? Jesus está dizendo que nós devemos ser generosos com os nossos irmãos. Devemos ser generosos com o povo de Deus, porque são os nossos irmãos em Cristo que vão nos receber nas moradas celestiais um dia. Eu vou receber os irmãos um dia se eu partir antes. Se não, se os irmãos partirem antes de mim, os irmãos vão me receber nas moradas celestiais. Se assim o Senhor nos permitir. E é exatamente quando nós ajudamos o povo de Deus, quando nós somos generosos, né, com o povo de Deus, com os nossos irmãos, especialmente com os mais necessitados, quer sejam familiares, quer sejam irmãos da igreja, quer sejam vizinhos, pessoas da sua comunidade. Quando nós agimos assim, nós estamos conquistando amigos que não ficarão, que não serão nossos só enquanto aqui a gente estiver, só enquanto na terra nós estivermos. Nós estamos conquistando amigos que serão nossos amigos na eternidade, como diz Deus, né? E assim vocês vão conquistar amigos que vão vos receber com alegria nas moradas celestiais. Então Jesus nos ensina a sermos generosos com o povo de Deus, especialmente com o povo de Deus, com os nossos irmãos em Cristo, certo? E aí, porque os relacionamentos que nós conquistarmos por meio desses investimentos são relacionamentos que vão durar por toda a eternidade. Esse homem da parábola, ele se preocupou em conquistar amigos para atender alguma situação momentânea que ele fosse precisar. E aí ele vai lá e tem aquela estratégia, mas nós não. Quando nós ajudamos o povo de Deus, quando nós ajudamos os necessitados, os nossos irmãos em Cristo, quando somos misericordiosos, quando somos generosos, como nos ensina a palavra, nós não estamos conquistando amigos que vão durar só por um certo período de tempo. Nós estamos conquistando amigos que vão durar por toda a eternidade. Certo? Um segundo ensinamento que nós temos com relação a essa parábola é com relação a nós mesmos. O primeiro ensinamento diz respeito ao próximo, certo? Como devemos agir com relação ao próximo. Um segundo ensinamento que nós podemos retirar dessa parábola diz respeito a nós mesmos. Como assim? Nós precisamos entender que tudo o que temos, como eu já disse, pertence a Deus. Certo? E precisamos estar conscientes de que somos apenas administradores. Como assim? Como eu disse, tudo que temos vem de Deus. Toda a nossa finança, todas as nossas rendas, elas vêm de Deus. É Deus que provê na nossa vida. Ele é o dono de todas as coisas. Nós somos apenas administradores. E como administradores, nós vamos precisar prestar contas a Deus. E aí, será que nós vamos ser aprovados na nossa prestação de contas, de como estamos gerenciando esse dinheiro que Deus coloca na nossa mão todo mês, ou de 15 em 15 dias, ou toda semana? Será que vamos ser aprovados? Será que estamos sendo corretos, íntegros na administração do nosso dinheiro? E aí entra aquela questão, né? Tem muita gente que diz assim, mas eu preciso fazer isso falando de alguma coisa errada, ilegal. Eu preciso fazer isso porque eu ganho pouco. Não importa se você ganha pouco. Isso não é justificativa para agirmos de forma incorreta, de forma ilegal. Deus não aprova esse tipo de comportamento. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus provedor. É aquele Deus que veste os lírios dos campos e que não deixa faltar alimento para as aves dos céus. E de igual modo ele cuida de nós, seus filhos, e de forma muito melhor ainda. Ele cuida de nós, ele é o Deus que faz provisão na nossa casa, na nossa tenda, né? É o Deus que faz provisão para o seu povo em todo o tempo. Então que a gente
não busque justificativa em coisas erradas para as nossas atitudes que desagradam a Deus, certo? Precisamos entender que, como o próprio Jesus diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Muitas vezes a gente diz, eu não ajudo fulano de tal porque eu ganho pouco, porque eu não estou em condições. Não é verdade. Infelizmente, isso não é verdade. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo quem ganha pouco, quantos exemplos e histórias maravilhosas e que muito nos ensina, nós vemos de pessoas que só têm um pão com água e que se chegar alguém na sua porta, divide com essa pessoa. Eu conheço muitos exemplos disso, histórias lindas, e eu vejo isso no dia a dia, pessoas que têm muito pouco, mas que têm o coração pronto para ajudar o próximo, que têm um coração generoso e que confia na provisão do Senhor. Então não adianta a gente dizer, mas quando eu tiver muito, eu ajudo, ou quando eu tiver muito, eu vou colaborar com a obra missionária, quando eu tiver muito, eu vou doar a cesta básica para irmãos necessitados, quando eu tiver muito, eu vou ajudar o meu familiar que está passando necessidades. Não vai. Infelizmente não vai. Por isso que Jesus diz, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Mas quem não é fiel no pouco também não é fiel no muito. Se você não tem um coração sensível à necessidade do próximo, por mais que você também passe necessidade, se você não tem um coração sensível à necessidade do próximo enquanto você ganha pouco, quando você ganhar muito, você também não vai ter. Porque isso não é uma questão de ganhar pouco ou muito, é uma questão de caráter, né? É uma questão de essência, é algo que está em nós quando conhecemos a Cristo, quando experimentamos o novo nascimento. É algo que vem de dentro para fora. E se isso não vem de dentro para fora quando você ganha pouco, também não vai vir quando você ganhar muito, quando você ganhar muito. Então, quando a Bíblia diz que quando essa parábola nos ensina que nós vamos prestar contas a Deus sobre as nossas finanças, né, sobre a nossa administração, ela não está dizendo que vai prestar contas só quem ganha muito. Vai prestar contas quem ganha muito e quem ganha pouco. Cada um, dentro da sua realidade, precisa gerenciar os recursos que Deus coloca na sua mão da melhor forma, certo? Os cristãos precisam adotar uma perspectiva correta em relação às suas obrigações como administradores, independente de quanto possuem. E por fim, a terceira lição que nós podemos extrair dessa parábola é que... Deixe-me ver aqui minhas anotações. A terceira lição que nós podemos extrair dessa parábola é que nós não podemos permitir que o dinheiro usurpe o lugar de Deus no nosso coração. Nós somos administradores de Deus. Os recursos são de Deus. Se esses recursos são de Deus e não nossos, eles precisam glorificar a Deus. Então, em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós precisamos estar atentos, né? Se o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro realmente está agradando a Deus, está promovendo glória para o nome de Deus, certo? Por quê? Porque é muito singular essa administração. Porque diferente de um administrador de uma empresa que trabalha ali 7 dias na semana, 40 horas semanais, nós somos administradores dos recursos que Deus coloca na nossa mão o tempo todo, 24 horas. E se nós não estivermos atentos, o nosso coração caído, né, a nossa natureza pecaminosa tende a querer que o dinheiro trabalhe para nós mesmos, né? Tende a querer que o dinheiro seja usado para o nosso benefício, para a nossa glória, para o nosso bem-estar. E tendemos a nos esquecer do próximo, tendemos a nos esquecer do irmão necessitado que está ao nosso lado, tendemos a esquecer do dízimo que sustenta a casa do Senhor, tendemos a esquecer da obra missionária que também é sustentada a partir das contribuições, né, dos cristãos, dos irmãos, das nossas contribuições. Precisamos ter cuidado, porque se não atentarmos para isso, realmente
nós vamos fazer do dinheiro um Deus. Quando, na verdade, nós precisamos fazer com que o dinheiro sirva ao Deus que é o dono do dinheiro. Que o dinheiro glorifique ao Deus que é dono, que é senhor desse dinheiro. Então, esse ensinamento é muito importante, porque Jesus diz assim: nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Então, meus irmãos, que nós estejamos atentos à gestão, à administração dos nossos recursos, quer sejam muitos recursos ou poucos recursos. Primeiro, nós entendamos que Jesus nos ensina que devemos usar as nossas finanças para ajudar o próximo, ajudar dentro das nossas possibilidades, mas sermos generosos, sermos misericordiosos, ampararmos o nosso próximo, né? Tentarmos nos colocar no lugar dele. Se fôssemos nós que precisássemos, né? Nós certamente iríamos clamar a Deus por alguém que nos ajudasse. Então, que nós sejamos essas pessoas ajudadoras, prontas com o pouco que tivermos para ajudar aos nossos irmãos e assim conquistar amigos que nos receberão na eternidade, quando a realidade deste mundo passar. Segunda coisa, precisamos apresentar a Deus uma administração que agrade ao Senhor. Então também não importa se você ganha pouco ou ganha muito, que você seja justo, que você seja íntegro na administração do seu dinheiro e que você se apresente a Deus de forma que o Senhor vá lhe aprovar como um bom gestor do dinheiro, como uma pessoa que fez uso do dinheiro para a glória de Deus e não para a sua própria glória e não para o seu próprio e exclusivo benefício. Por fim, temos que atentar para não nos deixarmos levar pela tentação de querer servirmos ao dinheiro, né? Precisamos servir a Deus, que é o dono do dinheiro, e não deixar que o dinheiro se torne um Deus na nossa vida, e não deixar que a nossa tentação, a nossa fraqueza nos faça nos desviar do foco e acabarmos vivendo em função exclusivamente de conquistar bens materiais ou de enriquecer materialmente, quando na verdade precisamos nos enriquecer espiritualmente. Que Deus seja o centro da nossa vida, que Deus seja o centro da administração das nossas finanças e que nós possamos glorificar a Deus através da gestão dos nossos recursos. Esses são ensinamentos preciosos que Jesus nos dá através dessa parábola, que o Espírito Santo nos ajude a colocá-la em prática todos os dias. Que o Espírito Santo nos ajude a guardar a verdade dessas palavras no mais profundo do nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo.